Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, na trilha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel ou lei da segregação. Nós vimos que Mendel, ele tinha escrito, nos seus estudos, que as características eram determinadas por fatores herdáveis. Hoje nós já sabemos que esses fatores herdáveis, eles são, na verdade, os genes, que são passados de geração em geração. As características observadas por Mendel eram características de herança monogênica. O que é monogênico? Quer dizer que eram características que eram influenciadas por um determinado gene, somente um gene. Se nós olharmos aqui o que Mendel observou, então somente para a gente revisar, ele, por exemplo, estudou 7 características de ervilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das características que ele estudou, que é cor da semente da ervilha. Então, na geração parental, que é a primeira geração, o que ele fez? Ele cruzou uma planta que tinha sementes amarelas com uma planta que tinha sementes verdes. E ele fez uma fecundação cruzada. Então, ele cruzou. Lembrando que esse cruzamento de Mendel eram entre linhagens puras. E ele observou na geração F1 que 100% da progenie era amarela. Então, isso ele falou que o fator determinante nesse caso era um fator dominante. Hoje nós já podemos traduzir isso dizendo que, na verdade, o caráter cor de semente amarela, ela é determinada por um gene dominante. Quando ele realizou a autofecundação dessas plantinhas obtidas na geração filial 1, ele observou na geração F2 que havia uma proporção de 3:1 do que eu estava observando, ou seja, do meu fenótipo. Lembrando que o fenótipo são as características observáveis. Então, se a proporção é 3:1, quer dizer que 75% da progênie, ou seja, dos filhos, das plantas que estavam ali, ele pegou e plantou a geração F2 e viu que 75% das plantas tinham sementes amarelas e que 25% das plantas tinham sementes verdes. Então, ele falou que a característica verde ou o caráter verde, ele era um fator recessivo. Hoje, qual é o nosso conhecimento? A gente já vai trabalhar, então, com o genótipo, que está relacionado às informações genéticas do indivíduo. Hoje, nós sabemos que cada gene, na verdade, é um par. Então, todo ser humano, ele não tem somente um genezinho, ele vai ter um par. Então, por que ele tem um par? Na verdade, o gene que nós estamos trabalhando aqui é o gene da cor da semente da ervilha. O que nós observamos aqui são os seus alelos, que são as formas alternativas do gene. Então, a gente pode ter os alelos dominantes e os alelos recessivos. Todo ser vivo, então, como eu comentei, ele sempre vai ter 2 cópias. Por quê? Porque uma cópia vem da mãe e uma cópia vem do pai. Então, sempre nós vamos ter os nossos cromossomos, lembra que então a gente tem sempre os nossos cromossomozinhos, vou colocar aqui embaixo para poder aparecer. Então, se a gente for observar os nossos cromossomos duplicadinhos, a gente sempre vai ter parezinhos de gene. Tanto que, por exemplo, sexualmente, os nossos cromossomos sexuais é o quê? XX ou XY, porque sempre é um par. Então, aqui, por exemplo, a geração parental, ela é uma geração em que a gente vai ter uma planta homozigota dominante e uma planta homozigota recessiva. Como assim? Quando a gente tem os mesmos alelozinhos aqui, então eu tenho 2 alelos dominantes, então os dois são dominantes e são iguais, nós falamos que ele é homozigoto, porque as cópias são iguais, e dominante, porque é o alelo dominante, ou seja, que vai dar aquela característica dominante. Quando eu tenho os 2 alelozinhos, os alelos recessivos, então ele é um homozigoto, porque as cópias são iguais, porém recessivo. Então, eu vou ter um parental homozigoto dominante e um parental homozigoto recessivo. Por isso que Mendel chamou de linhagens puras,
porque são linhagens homozigóticas. Aí foi feito o cruzamento. Agora a gente vai estudar uma forma de fazer este cruzamento, mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar por que isso acontece. Quando eu tenho esse cruzamento, a gente tem que entender o seguinte. Aqui, por exemplo, é a mãe e aqui é o pai. A mãe, vamos dar um exemplo, os óvulos dela todos vão ser o quê? Yzão. Porque a gente lembra lá na meiose, que quando a gente tem a meiose reducional, né, os gametas têm somente uma cópia. O pai, por exemplo, ele vai produzir espermatozoides Yzinho. Então, por isso que 100% da progênie do F1, ele é heterozigoto, porque ele tem uma cópia da mãe e uma cópia do pai. Então, uma cópia do gameta que vem da mãe e aqui que vem do pai. Por isso que 100% da progênie, ela é amarela. Por quê? Porque ela possui o alelo dominante que veio de um dos pais. Como esse alelo dominante ele inibe a ação do alelo recessivo, 100% da progênie tem a característica, né, do homozigoto dominante. Quando nós cruzarmos novamente, o que a gente vai cruzar? Nós vamos fazer uma autofecundação. Então, a gente vai cruzar o Yzão, Yzinho, vai cruzar com o Yzão, Yzinho, porque ele se autofecunda. E aí, como é que a gente faz esses cruzamentos aqui? Normalmente, a gente vai cruzar fazendo o que eu falo que é o chuveirinho. Por quê? Porque a mãe, e a gente vai ter o pai. A mãe vai produzir gametas, tanto Yzão como Yzinho. E o pai também vai produzir espermatozoides, ou, né, no caso, pólen, né, no caso das plantas, Yzão e Yzinho. Então, quer dizer que todos esses quatro aqui, eles podem cruzar entre si. Então, como vai ser o resultado que eu vou ter? Então, uma das formas da gente realizar este cruzamento é através da técnica do chuveirinho. Então, eu vou pegar esse Yzão e ele vai cruzar com o Yzão. Então, a primeira geração, o primeiro resultado que eu tenho é um gameta Yzão e outro gameta Yzão. Por quê? Eu vou ter um óvulo cruzando com um pólen ou o óvulo cruzando com o espermatozoide. O segundo cruzamento pode ser o Yzão com o Yzinho. Então, eu vou ter o segundo resultado Yzão e Yzinho, certo? Qual é o terceiro resultado que eu posso ter? Um gameta Yzinho cruzando com outro gameta Yzão. Então, eu vou ter um Yzinho com um Yzão. E, por fim, eu posso ter o Yzinho cruzando com um Yzinho. Então, eu vou ter um pequenininho aqui e um pequenininho aqui. Desculpa aí a letra, mas eu acho que dá para entender, né? Então, quer dizer que eu posso ter 4 tipos de cruzamentos, de acordo com os gametas, como é que eles vão se encontrar. Só que é interessante nós lembrarmos, então, que quais são os resultados que eu vou ter genotipicamente. Então, o meu genótipo eu vou ter 1 para 2 para 1. Isso são as minhas proporções. Então, eu vou ter 25% do meu genótipo homozigoto dominante, então ela é amarela. Eu vou ter 50% heterozigoto para característica, porém fenotipicamente continua sendo amarelo. E vou ter 25% homozigoto recessivo, portanto verde. Então, genotipicamente, eu tenho 1, né, ou seja, 25% homozigoto dominante, porque tem as duas cópias iguais, quer dizer que um gameta com um alelo dominante cruzou com outro gameta com um alelo dominante. Vou ter 2 heterozigotos, porque um gameta recessivo cruzou com um gameta dominante. Então, a característica continua sendo amarela, porque eu tenho um alelo dominante. E, por fim, eu vou ter 25% recessivo, ou seja, um homozigoto recessivo, porque um gametinha recessivo cruzou com outro gametinha recessivo.
Então, eu vou ter a característica verde. Então, fenotipicamente, é isso daqui, amarelo. Né? Então, eu vejo amarelo, mas na verdade o que está acontecendo é que eu tenho plantas tanto homozigotas como plantas heterozigotas. E aí eu vou ter aqui a minha recessiva, certo? Então, essa é a visão do meu genótipo. Então, o que eu estou vendo fenotipicamente é o que? As características visuais. Mas genotipicamente é outra situação que está acontecendo que acaba refletindo no fenótipo.